No segundo dia da Conferência do Clima, cerca de 100 países se comprometeram a reduzir em 1/3 as emissões de metano, um dos principais gases do efeito estufa. Entre esses países está o Brasil. De Glasgow, na Escócia, a enviada especial Sônia Blota traz os detalhes da COP26. A juventude veio para roubar a cena em Glasgow, na Escócia. Este protesto pedia o fim da traição climática. Estamos cansados de que nos peçam esperança. Não queremos esperança, queremos ação, resumiu essa ativista filipina. No centro de convenções, os discursos dos chefes de Estado se intercalavam com os de jovens lideranças. Entre elas, a indígena Tsai Suruí, a única brasileira a discursar no plenário da COP26. Meu nome é Tsai Suruí. Eu tenho apenas 24 anos, mas meu povo vive na floresta amazônica há pelo menos 6.000 anos. Meu pai, o grande cacique Almir Suruí, me ensinou que devemos ouvir as estrelas, a lua, o vento, os animais e as árvores. A jovem estudante de Direito de Rondônia subiu ao palanque ontem, pouco após o discurso do anfitrião da cúpula, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, e arrancou aplausos da plateia ao defender que não há como combater o aquecimento global sem ouvir os povos que vivem na natureza há milênios. Thank you. Outro ativista, já não tão jovem, que ganhou os holofotes foi o astro de Hollywood, Leonardo DiCaprio, que chegou hoje a Glasgow. A Conferência do Clima da ONU, a mais importante desde a de Paris, em 2015, discute como impedir que a temperatura média do planeta suba mais que 1,5 graus. Em um esforço global, cerca de 100 países se comprometeram em reduzir em 30% as emissões de metano até 2030 com relação aos níveis de 2020. O Brasil surpreendeu o mundo ao constar na lista de países. Quando todo mundo está falando em reduzir carbono, né, porque o gás carbônico de fato é o principal gás que gera esse efeito estufa, nós esquecemos do segundo, que é o metano. E a gente não vê muito, né? Vê a regulamentação de comércio de carbono e não se fala muito em metano. O Brasil inovou, foi vanguardista e falou que vai sim reduzir essa emissão e que vai aproveitar o metano para gerar energia. O governo Bolsonaro anunciou metas para o combate à crise climática como se fossem um avanço. Mas o mundo todo sabe que, na verdade, é apenas a correção da pedalada climática. Considerando os discursos dos líderes que estão em Glasgow, na Escócia, a COP26 poderá, de fato, se tornar a mais importante da história. Joe Biden afirmou que o planeta está diante de uma catástrofe crescente e disse que esta década é decisiva para as próximas gerações. Biden ainda se desculpou pelas escolhas de políticas ambientais do antecessor Donald Trump e afirmou que os Estados Unidos estão de volta ao Acordo de Paris depois de 4 anos. O presidente americano vem sendo duramente cobrado para que assuma metas ambiciosas contra as mudanças climáticas. O anfitrião Boris Johnson seguiu o tom de Biden e disse que se os países falharem, as próximas gerações não vão perdoá-los. Diante da emergência, a presidente da Comissão Europeia afirmou que o continente não poupará esforços para se tornar o primeiro emissor neutro para o clima no mundo. Já o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, preferiu não comparecer à COP26. Enviou apenas um vídeo de 3 minutos de duração, afirmando que o país está alinhado às necessidades globais ambientais. No combate à mudança do clima, sempre fomos parte da solução, não do problema. Joaquim Leite anunciou que o Brasil deve reduzir pela metade a emissão de gases de efeito estufa nos próximos anos. Apresentamos hoje uma nova meta climática mais ambiciosa, passando de 43% para 50% até 2030 e de neutralidade de carbono até 2050, que será formalizada durante a COP26. Para isso, o governo se comprometeu a reduzir o desmatamento ilegal entre o ano que vem e 2024 em 15%, entre 2025 e 2026 em 40% e 50% em 2027, zerando a prática no ano seguinte.
No ano passado, o governo de Jair Bolsonaro propôs uma redução nas metas estabelecidas pelo país no Acordo de Paris de 2015, o que significa que, ao invés de baixar as emissões, o Brasil passaria a poluir ainda mais. A manobra foi chamada de pedalada climática. Na prática, a fala do ministro não representa qualquer avanço ambiental. O Brasil continua isolado e não são anúncios que vão tirar o Brasil do isolamento, são resultados. Nesses 2 anos, o desmatamento subiu por 2 vezes seguidas. Os incêndios florestais subiram por 2 vezes seguidas. As emissões subiram por 2 vezes seguidas. As invasões de áreas públicas subiram por 2 vezes seguidas. A proteção da floresta e do meio ambiente é a única coisa que diminuiu. Então, todos os números são negativos. Mais forte do que essas promessas boas ou ruins é a ação prática. E o governo peca nas duas coisas. Promete mal, promete errado, ou não promete quando tem que prometer, e a ação é absolutamente desastrosa.